Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a aula 29 da nossa série preparatória para o PISM 3, tá? Na última aula, que foi dividida em duas partes, nós vimos sobre posições relativas entre circunferências. Na aula de hoje, nós resolveremos algumas questões do PISM relativas a esse assunto, mas também a outros, porque o PISM acaba misturando bastante todo o conteúdo. Beleza? Bom, essas questões estão na lista que estão aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link aí para você acessar. Mas, se por acaso você já pegou a lista da aula 28, trata-se da mesma, tá? Então não é necessário você acessar novamente. Eu costumo deixar sempre as questões do PISM no final de cada lista que eu posto, ok? Então, sem mais enrolações, vamos às questões. Então, primeira questão de hoje aí, ó. Considere a circunferência C1 de equação x² mais y² menos 8x menos 2y mais 8 igual a zero. Seja C2 a circunferência concêntrica com C1 e tangente à reta y igual a x. A equação da circunferência C2 é... Bom, pessoal, o que está sendo pedido nessa questão é a equação de uma circunferência. Para eu ser capaz de determinar a equação de uma circunferência, eu preciso conhecer dois elementos. Eu preciso saber as coordenadas do centro da circunferência e também a medida do raio dessa circunferência. As informações que estão no enunciado vão permitir que a gente calcule esses dois elementos. Para eu poder calcular o centro, eu vou ter que atentar para essa parte que diz que a circunferência C2 é concêntrica com C1. Concêntrica quer dizer que ela tem o mesmo centro. E repara que eu tenho a equação da C1 ali. Então eu consigo obter o centro da C2 descobrindo o centro da C1. Vai ser o mesmo centro. Então vamos começar por aí. Então o nosso primeiro passo... Opa, pegar para a caneta. O nosso primeiro passo vai ser obter o centro de C2. A gente tem que lembrar que o jeito que é mais direto de você obter o centro é quando a expressão ela está no formato reduzido, né? Você pega aqui ó, e consegue transformar a equação nesse tipo aqui. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Sendo que o a e b são as coordenadas do centro e o r é a medida do raio, tá? Então, a equação ali em cima está no formato geral, então eu vou ter que trabalhar ela primeiro. Bom, a ideia para a gente poder trabalhar isso é usando o chamado completamento de quadrados. No que consiste isso, né? Eu vou reescrever aquela equação, mas vou arrumar ela. Eu vou aproximar o x, eu vou aproximar o y e vou passar o que não for em x e em y para o lado direito da equação. Vai ficar da seguinte forma, então, ó. Eu vou aproximar aqui o x, vai ficar x ao quadrado menos 8x. Vou dar um espacinho. Mais y ao quadrado menos 2y. E aquele mais... Vou dar um espacinho. E aquele mais 8 eu vou passar como menos 8 para o lado direito. Agora, eu tenho que pensar o que está faltando ali para eu poder conseguir chegar numa expressão que seja do tipo x menos a ao quadrado. Se você não se lembra como que fica isso, esse x menos a ao quadrado, quando você abre essa conta, ele fica o x ao quadrado menos duas vezes o produto misto ali do x pelo a mais o a ao quadrado. Então, são dois quadrados e um produto misto que está dobrado.
Repara que aqui eu já tenho o quadrado do x, eu tenho um produto misto, está faltando o a ao quadrado. Para eu poder descobrir quanto que vale o a, eu vou utilizar justamente aquele produto misto ali no meio. Então, essa parte aqui, ó, esse menos 8x, eu vou desmembrar ele em menos 2 vezes x vezes alguém. Quem que vai ser esse alguém? Eu tenho que descobrir o número que multiplicado por 2 vai dar 8. É 2 vezes quanto que dá 8? É o 4, não é? Então, esse 4 é o nosso A. Para eu poder completar o nosso quadrado ali, eu vou ter que somar 4 ao quadrado. Show? Agora eu vou fazer o mesmo com menos 2y. Eu vou desmembrar ele em menos 2 vezes y vezes alguém que multiplicado pelo 2 vai dar 2. Bom, esse número é o 1. Então o b ali vai ser o 1. Então eu vou somar 1 ao quadrado. Repara que eu adicionei coisas na nossa equação. Então eu desbalanceei ela. Eu tenho que manter ela balanceada, certo? Então, para poder balancear, a gente usa aquela regra. Se eu fiz de um lado, eu faço do outro. Então, se no primeiro membro eu somei 4 ao quadrado, no segundo membro eu também tenho que somar 4 ao quadrado. Só que eu vou escrever não a potência, eu vou colocar o resultado para poder facilitar a nossa vida no lado direito. 4 ao quadrado é 16, né? Então eu vou somar 16 e 1 ao quadrado é 1, então eu vou somar 1. E agora é só realmente eu escrever aqui a equação reduzida. Eu acho que ela cabe aqui na frente, vamos ver. Então, na primeira é x e 4, né? Então vai ficar x menos 4 ao quadrado. Aqui é y e 1, y menos 1 ao quadrado. 16 mais 1 são 17, menos 8 vai dar 9. Então, essa daqui é a equação reduzida da circunferência 1. A partir dela, eu já consigo saber que, deixa eu tirar a forma aqui, o centro vai ser 4 e 1, é o centro comum das duas circunferências, e o raio da circunferência 1 vale 3, né? Por causa daquele 9 ali, é sempre a raiz. Então eu vou dar uma destacada aqui. E aí nós temos o centro, porque a informação do raio ali da 1 não é relevante para essa questão. Então só destaquei o centro, tá? Agora vamos obter o raio. Então a gente vai obter o raio de C2. Aí qual que é a informação que vai permitir calcular o raio? É a seguinte, ó. A circunferência C2 é tangente à reta y igual a x. E por que isso é relevante? Deixa eu só trocar de tela aqui para eu poder comentar com vocês essa questão. Bom, está aqui na tela do GeoGebra, tá? Pessoal, não liga não, meu GeoGebra quando eu estou gravando ele fica meio besteirão, tá? As funções dele não pegam muito bem, tá? Então já com calma aqui. Então, eu quero mostrar para vocês a questão da tangência, qual que é a importância dela. Imagina que você tem aqui um círculo, tá, uma circunferência, e aí eu vou traçar uma reta tangente. Então vamos supor que naquele ponto que eu utilizei para poder construir a circunferência, eu vou fazer uma reta tangente. Então vou selecionar o ponto de tangência aqui e vou marcar a circunferência. E apareceu. Então eu tenho a situação, eu tenho a circunferência e uma reta tangente. O que acontece se eu ligar o centro até o ponto de tangência? Bom, eu sei que se eu estou ligando o centro até um ponto da circunferência, eu estou fazendo nada mais nada menos do que o raio, certo?
Então esse aqui é um raio. E aí que tá. Agora, o que será que acontece entre esse segmento e essa reta em relação ao ângulo? Eu vou marcar aqui só para vocês poderem ver, ó. O ângulo que é formado aqui entre o segmento. Opa, peraí, eu não marquei ainda. Aí. O ângulo que é formado ali entre o segmento. E ele não foi, né? Falando que isso aqui não funciona bem, pessoal. Ai, ai. Cancela. É que eu tenho que pegar um ponto. Pera aí. Eu tô falando que não funciona bem, mas talvez seja eu que seja o problema aqui. Esse, esse e esse. Aí. Repare que o ângulo formado entre o raio e a reta é de 90 graus. Então, o que a gente ganha com isso? Então, primeiro, o raio, utilizando o ponto de tangência, ele é perpendicular à reta tangente, forma 90 graus. E com isso, esse segmento aqui, além de ser o raio, ele acaba também sendo interpretado como a distância. A distância de quem? É a distância do centro até a reta. Então é isso que a informação traz de importante para a gente ali. Como se tem uma reta tangente, você pode garantir que o raio ele vai ser a distância do centro até essa reta. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu retornar para a tela da questão aqui. Bom, então eu vou deixar aquela observação aqui do lado, tá? E aí, o que vai acontecer então? Para eu poder calcular o raio da C2, basta que eu calcule a distância do centro até a reta, tá? Então, ó, o centro nós vimos que é o 4 e 1, e a reta em questão vai ser a y é igual a x. Para eu poder usar a fórmula da distância de um ponto a uma reta, eu tenho que deixar essa equação, a reta, né, na equação geral. Essa aqui ela está na reduzida. A equação geral aqui seria deixar tudo no mesmo membro e zerar o segundo. Seria x menos y igual a zero, tá? Então, vou dar uma destacada aqui. Também vou dar uma destacada aqui no centro. E aí nós faremos uso da fórmula da distância. Se você não se lembra, a fórmula a ser utilizada vai ser distância de ponto à reta é igual, aí em cima é o módulo. Aí se você pensar que a equação geral ela tem aquele formato ax mais by mais c igual a zero, em cima você vai escrever esse primeiro membro, o ax mais by mais c. Só que o x e y você vai trocar pelas coordenadas do ponto que você está utilizando. Então fica a vezes o x do ponto, mais o b vezes o y do ponto. Deixa eu só dar uma estendida aqui nessa fração. Opa, peraí. Peraí que o professor fez lenha, pessoal. Aí. Mais b vezes yp mais o c. E embaixo vai entrar a raiz do a ao quadrado mais b ao quadrado, que são os coeficientes da equação da reta, tá? Do x e do y. Então, eu vou dar uma destacada nisso também, porque eu vou utilizar essa formulinha aqui. Beleza? Bom, então como é que fica aqui agora? Eu sei que essa distância, pelo que a gente analisou naquela figura, ia ser o raio, né? Então, o meu raio, eu vou utilizar essa fórmula com o x menos y, trocando o x por 4
e o y por 1. Então vai ficar o módulo de 4 menos 1 sobre a raiz. Aí eu vou utilizar os coeficientes da reta. Então o do x é 1, o do y é menos 1. Vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 4 menos 1, 3, né? Então vai ficar aqui módulo de 3. E aqui embaixo vai ficar a raiz de 1 mais 1. De forma que aqui vai ficar o módulo de 3 é 3 e 1 mais 1 vai dar 2, então raiz de 2. E eu não vou me preocupar em racionalizar, tá? Não chega a ser necessário racionalizar aqui. Nós podemos deixar dessa forma, tá? Pronto, agora eu tenho o centro e eu tenho o raio. Consigo, então, obter a equação de C2, né? Porque eu já tenho os dois elementos que eu precisava. Então vamos lá. Utilizando a forma reduzida, ficaria x menos 4 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual àquele 3. Peraí, esse aqui eu usei o formato, ficou uma coisinha tão estranha, pessoal. Peraí. Aí. 3 sobre raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo essa brincadeira, aquele x menos 4 ao quadrado vai virar x quadrado menos 8x mais 16. O y menos 1 ao quadrado, ele vira y ao quadrado menos 2y. E agora que eu vi que eu não estou em tela cheia, agora que eu percebi isso, y ao quadrado menos 2y mais 1. E isso aqui vai ser igual ao 3 ao quadrado. Vou só mudar o negócio de posição aqui. 3 ao quadrado, que é 9. E raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Aí o próximo passo vai ser multiplicar todo mundo por 2, né? Então vou ter que fazer uma multiplicação por 2 aqui para poder tirar aquela fração. E aí fica 2x quadrado menos 16x mais 32 mais 2y ao quadrado menos 4y mais 2 igual a 9. Arrumando isso aqui, para poder deixar no jeitinho da geral, começo com os quadrados. 2x quadrado mais 2y ao quadrado. Agora x e y menos 16x menos 4y. E agora eu vou juntar o que sobrou aqui, né? Eu tenho mais 32 mais 2, dá 34. Menos 9, né? Que vai ter que trocar de membro. Vai ficar mais 25. E aí zerei o segundo membro. E essa vai ser a equação da C2. Beleza? Então, se você for olhar nas alternativas, é a letra A. Vou até dar uma destacada nela aqui. Show? Então era isso. Beleza? Vou colocar essa imagem mais centralizada aqui, bonitinha. Aí. Vamos para a segunda questão de hoje, então. Os centros de circunferências tangentes a circunferências x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 e x menos 10 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 formam triângulos equiláteros com os centros dessas duas circunferências. Determine as equações dessas circunferências tangentes. Pessoal, muita informação, mas a gente vai trabalhar primeiro com a ideia de descobrir os centros dessas duas circunferências que nós temos aqui, tá? Então,
Eu vou nomear elas, eu vou chamar, eu vou chamar de lambda 1 aquela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, tá? E vou chamar de lambda 2 a equação x menos 10 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Dessa primeira aqui, eu tiro que o centro dela, como está só x e y, é 0, 0. E o raio dela vai ser a raiz de 25, que é 5. Dessa segunda, como está 10 e ele só está y, o centro dela é 10 e 0. E o raio vai ser 5. Então são duas circunferências que têm o mesmo raio, tá? Só tem o centro diferente. E o que está acontecendo nessa história? Ele está dizendo que eu tenho circunferências que são tangentes a essas duas ao mesmo tempo. E os centros dessas circunferências tangentes, juntamente com os centros das duas circunferências dadas, formam triângulos equiláteros. Então, ele está pedindo as equações dessas circunferências tangentes. Então, deixa eu voltar lá para um desenho para a gente poder fazer uma coisa que vai permitir que a gente enxergue essa situação, tá? Pera aí, então. Bom, aqui estamos, então, ó. Qual que vai ser a ideia? Ó, eu sei que eu tenho uma circunferência. Vou colocar círculo, dados, centro e raio. Que o centro dela é na origem. E o raio é 5. Eu tenho outra circunferência. Que o centro é lá no 10 e 0. E o raio dela também é 5. Então seria essa a situação inicial do nosso problema. São as duas circunferências que foram dadas, tá? Vou dar um zoom out aqui. Aí o que acontece? O que ele está dizendo é que tem circunferências ali tangentes das duas que formam, com os centros dessas duas circunferências, triângulos equiláteros. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Só para demonstrar para vocês, eu vou usar a ferramenta polígono regular. Que nesse polígono regular basta eu selecionar dois pontos. Então eu vou escolher os centros. E aí eu coloco a quantidade de vértices. Eu vou colocar que são 3 porque é triângulo. E aí formou, tá? Formou o triângulo ali. Mas o grande detalhe é que não é só esse triângulo. Eu poderia ter formado um triângulo voltado para baixo ali. Eu tenho duas situações possíveis, tá? Então fica uma coisa assim. Então esses pontinhos que a gente encontrou ali, eles nada mais são do que os vértices os centros, desculpa, né? Os centros das circunferências tangentes. Vai estar ali, tá? E aí, uma coisa que a gente tem que reparar é o seguinte. Eu sei que esse pedaço aqui que eu estou marcando, ele é o raio da primeira circunferência, que mede 5. Esse pedaço aqui, ele também vai medir 5, que é o raio da segunda circunferência. Esse próximo pedaço aqui, ele também mede 5. E agora lembra, o triângulo não é equilátero, então os lados são iguais. Então, automaticamente, esse lado aqui também tem que medir 5. De forma que, na hora que eu fizer a minha, a minha circunferência, a tangente, ela vai ter centro nesse ponto e ela vai ter que ter o raio 5 para ela poder tangenciar aquelas duas. Da mesma forma vai acontecer aqui embaixo. Deixa só eu dar um zoom out aqui. Fica uma situação dessa, tá? Fica desse jeito. Tá, Thiago, mas e daí?
Bom, e daí que eu já sei que o raio dessas circunferências tangentes que nós fizemos, eles valem 5. Basta eu descobrir o centro. Como isso aqui é um triângulo, como isso aqui é um triângulo equilátero, né? Eu sei que se eu baixar esse vértice aqui de cima até o outro lado, ele vai cair bem no ponto médio. Então, deixa eu retornar para nossa tela. O primeiro ali, eu sei que o centro vai ter que ser 5 e um y que eu vou ter que calcular, certo? Porque ele vai cair no ponto médio. Se eu tenho ali 0 e 10 e aquele ponto vai cair no ponto médio, entre 0 e 10 o ponto médio é 5, né? Então, olha só. E um outro detalhe, aquelas circunferências, elas são tangentes exteriores, né? Então, vou até colocar aqui, ó, tangentes exteriormente, né? Vou colocar assim, tangentes exteriormente. Eu sei que elas terão centro dado por 5 e um y, e o raio vai ser 5. Beleza? Então, como é que eu calculo esse centro, né? Bom, para eu calcular esse centro, a gente tem algumas formas de fazer isso. Você poderia usar a distância de dois pontos, ou você pode usar a propriedade do triângulo equilátero. Fica ao seu critério, tá? Se a gente for utilizar o triângulo equilátero, vou desenhar essa situação aqui embaixo, tentar, né? Uma coisa mais ou menos assim, tá? Você pode muito bem chegar aqui. Ah, Thiago, eu não lembro a fórmula do triângulo equilátero. Beleza, você lembra Pitágoras, né? Então você cria um triângulo retângulo aqui. Você vem aqui e utiliza metade do seu triângulo equilátero. Não ficou uma coisa perfeita, né? Que eu não sei nem como é que eu vou fazer para poder selecionar ele aqui agora. Ah, selecionei. Em que, como você faz o uso disso? Eu sei que aqui é metade do lado, então lá, o lado era 10, então aqui é 5. Esse daqui seria um lado, né? Então aqui vai dar 10. E aqui seria o seu y, que é a altura daquele triângulo. Utilizando Bhaskara não falo Bhaskara, Pitágoras, você vai ter y ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Ou seja, o y ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado, que é 100, menos o 5 ao quadrado, que é 25. Ou seja, o y ao quadrado é igual a 75. Então o y vai ser igual a mais ou menos a raiz de 75. E é aqui que você vai fazer esse uso, tá? A gente vai considerar o negativo. Esse aqui é um problema de geometria, né? Mas como a gente está pegando o triângulo invertido também, a gente vai deixar aquele menos na história, tá? E aí o que acontece? Eu sei que eu vou ter uma lambda 3 que tem um centro 3 dado por 5 e raiz de 75, e o raio dela é 5. Essa equação vai ser dada então por x menos 5 ao quadrado mais y menos a raiz de 75 ao quadrado, e isso vai ser igual ao 5 ao quadrado.
Então, essa vai ser a nossa primeira circunferência tangente ali, aquela de cima, tá? A outra eu vou utilizar o menos, né? Então eu tenho aqui, ó, y, o lambda 4, que y, viajei, que tem o centro 5 e menos raiz de 75, e o raio é 5 também. Vou até chamar aqui de R3 e aqui de R4, tá? Isso aqui vai ficar x menos 5 ao quadrado mais y mais raiz de 75 ao quadrado igual ao 5 ao quadrado. Certo? Beleza. Então, descobri essas duas. Acabou a questão? Não acabou. Eu falei das tangentes exteriormente. Vamos voltar para o nosso desenho. Como nós vimos na última aula, existem duas situações de tangentes. Tem as tangentes exteriormente e tem as tangentes interiormente. Então, eu consigo circunferências aqui que vão colocar essas duas circunferências centrais dentro dela. Deixa eu só aproveitar aqui, deixa eu só trocar a cor dessas circunferências. Eu vou colocar elas aqui em verde e deixar as originais ali em preto mesmo, tá? Bom, então eu consigo circunferência que vai deixar as duas outras dentro dela e vai ser tangente também. Para isso, eu vou considerar aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma reta passando pelo centro pelo centro que a gente já descobriu e do centro da circunferência que nós tínhamos. Vou marcar aqui a interseção da circunferência original com essa reta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma circunferência que vai ter aquele centro lá de cima, que a gente já tinha, e que passa por esse ponto aqui embaixo. Olha o que aconteceu. A circunferência, essa que a gente traçou, é exatamente tangente aquelas duas, mas elas são tangentes interiores, tá vendo? Então, qual que seria o raio dela? É só pensar. Eu já tenho aqui em cima, ó, 5, 5, e quanto que vale esse pedaço embaixo? Esse pedaço embaixo, ele também é um raio da circunferência original. Então aqui também vale 5. Então eu sei que eu tenho o raio 15, então. Essa tangente, essa circunferência maior, ela vai ter raio 15. E ela vai tangenciar as outras duas, sendo que as outras duas estão dentro dela. E da mesma forma, eu poderia obter o ponto, e aí o procedimento ele se repete aqui. Se eu estender para cá e eu pegar essa interseção aqui e eu fizer a mesma história aqui, eu consigo a circunferência de baixo. Então repare, os centros serão os mesmos que o da tangente exteriormente. Só que agora, nesse caso, eu vou pegar os raios como sendo os raios diferentes. Um tem raio 5 e outro tem raio 15, tá? Vamos voltar para nossa tela lá. Bom, então a gente vai escrever agora as tangentes interiormente, né? Na posição, né? Que na verdade as circunferências que a gente vai escrever elas estão por fora das outras. Então, tangentes interiormente. Nós vimos então que nessa situação a gente vai ter o centro no formato. Eu vou manter aquele 5y, mas eu já sei quanto que vale o y, porque é o mesmo, tá? E o raio ali ele mede 15. E aí já vou escrever direto, vou colocar a lambda 4
aliás, a 4 já tem. A lambda 5, ela vai ser aquela que tem o centro igual da 3. Então vai ser 5 raiz de 75. Só que o raio dela vai ser 15. E aí na hora que eu fizer aqui a equação, vai ficar x menos 5 ao quadrado mais o y menos raiz de 75 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. Vou dar aqui a destacada. E também temos a lambda 6. Eu esqueci de desativar a ferramenta aqui, peraí. Beleza. Lambda 6, que vai ter um centro igual ao do 4, né? Então vai ser 5 e menos a raiz de 75. E o raio da 6 vai ser também 15. E a equação fica x menos 5 ao quadrado mais y menos a raiz de 75 ao quadrado igual, aqui não é menos, aqui é mais, é menos menos, igual a 15 ao quadrado. E aí, cheguei. Beleza? Então é isso. Deixa eu aproveitar aqui, dar um pequeno cortezinho aí, tá? Só para poder colocar a imagem aqui embaixo de como ficou a situação, tá? Em preto ali as circunferências originais. E aí nós tínhamos em verde aquelas tangentes exteriormente. E agora em vermelho as tangentes interiormente. Então a situação seria essa do problema. Beleza? Então, só para a gente poder situar, aqui estava a lambda 1, aqui a lambda 2, aqui a lambda 3, aqui a lambda 4, aqui estava a lambda 5 e aqui a lambda 6. Beleza? Tranquilo? Então vamos em frente. Mais uma questão. Considere a circunferência lambda é igual a x quadrado mais y quadrado menos 4x menos 6y menos 3 igual a zero e a reta R x mais y igual a zero. Letra A. Determine a equação da reta que passa pelo centro da circunferência lambda e é perpendicular à reta R. Então, equação de uma reta. Para a reta, para poder determinar a equação, eu preciso ou de dois pontos, ou então de um ponto e da inclinação. E vai ser o caso aqui, porque um ponto que eu vou considerar é o centro da circunferência lambda, e a inclinação eu vou obter a partir da reta R, porque essa nossa reta vai ser perpendicular a R, tá? Então vamos lá, ó. Letra A, a gente vai começar obtendo o centro de lambda. É aquela mesma situação, eu tenho uma equação geral e eu vou ter que trabalhar ela, completar para poder obter o centro. Então fica a aproximação do x, né? Vai ser x quadrado menos 4x, espacinho, y ao quadrado menos 6y, dá um espacinho, e o menos 3 passando para o segundo membro fica 3. Vou ter que desmembrar esse menos 4x, exagerei um pouco aqui, peraí. Esse menos 4x vai ser menos 2 vezes x, vezes, para dar 4, né? É 2 vezes 2, então aqui vai entrar um 2. Vou somar, então, 2 ao quadrado. Vou desmembrar agora o menos 6y em menos 2 vezes y. Aí 2 vezes quanto que dá 6? É 3, né? Então eu vou somar aqui 3 ao quadrado. Desbalanceei a equação, vou ter que somar do outro lado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. De forma, então, que a nossa equação ela se transforma em... Aqui eu tenho x e 2, então vai ficar x menos 2 ao quadrado.
Aqui eu tenho y3, y menos 3 ao quadrado. E aqui eu tenho 3 mais 4 mais 9, que é igual a 16. Vou dar aquela bela destacada. E essa é a equação reduzida de lambda. Essa equação ela tem centro 2 e 3 e tem raio, e aí eu vou chamar esse raio por uma letra maiúscula aqui, tá? Então eu vou chamar aqui o raio, eu vou chamar com a maiúscula porque eu já tenho o R minúsculo para reta ali, tá? Então esse raio aqui ele vai ser 4. O que importa pra gente aqui é o centro. Não precisa do raio nesse momento, tá? Beleza. Próximo passo agora vai ser a inclinação da reta, tá? Então eu vou obter o coeficiente angular da minha reta, que eu vou chamar essa reta de S, tá? Chamá-la de S. Bom, como que funciona aqui então? Já que é perpendicular, que foi dado ali nessa informação, ela está no problema, a reta é perpendicular à reta R, eu sei que quando duas retas são perpendiculares, então como R é perpendicular a S, eu ganho que o coeficiente angular da R multiplicado pelo coeficiente angular da S tem que dar menos 1. Essa é a regra básica de quando você tem duas retas perpendiculares. A multiplicação dos coeficientes tem que dar menos 1. Como que eu acho o coeficiente da R? Ela não é x mais y igual a zero? Então eu sei que a R é x mais y igual a zero. Para eu poder achar o coeficiente, eu coloco ela no formato reduzido, que é isolar o y. Então vai ficar y é igual a, trocando o x de lado, menos x. De forma, então, que o coeficiente angular da R vale menos 1. Mas se o coeficiente angular da R vale menos 1, eu automaticamente ganho que o coeficiente da S vai valer 1, porque 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então já tenho o coeficiente angular e tenho o ponto. Agora é só eu obter a equação da reta. Então, obter a equação de S. Para isso, a gente vai utilizar aquela formulinha do y menos o y do ponto é igual ao m que multiplica o x menos o x do ponto. Então, é isso que a gente vai fazer uso nessa questão. Sendo que no lugar do P eu vou utilizar aquele centro, né? E no lugar do M eu vou usar esse 1 aqui. Então o centro é 2 e 3, né? Vai ficar y menos 3 é igual a 1 que multiplica x menos 2. Ou seja, y menos 3, multiplicando por 1 ali vai ficar o próprio x menos 2. E aí arrumando essa brincadeira aqui, você pode deixar na reduzida, pode deixar na geral. Eu vou deixar na... Ele não pediu o formato, né? Ele só falou a equação da reta. Eu vou deixar na reduzida. Então aqui vai ficar x. Esse menos 3 traga de lado, vai ficar mais 3. Então vai ficar mais 1 aqui. Então o y é igual a x mais 1. Essa que seria a equação da reta S que ele pediu, tá? Vamos em frente aqui com a letra B.
Na letra B, ele está pedindo para determinar a equação da circunferência concêntrica à circunferência lambda e tangente à reta R. Pessoal, boa notícia, nós já temos o centro, né? Porque ela é concêntrica, então o centro vai ser o mesmo. E ela tem que ser tangente à reta R. Nós já vimos na primeira questão de hoje que a questão da tangência você tem que o raio é igual à distância do centro até a reta. Então esse nós vamos usar. Então eu sei que o raio vai ser a distância desse 2 e 3 para aquela reta que é x mais y igual a zero. Então eu vou pegar aquele x mais y e vou trocar o x por 2 e o y por 3. E como é x e y, coeficientes são 1 e 1, né? Então embaixo fica a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Enfim, aqui em cima vai ficar o módulo de 5 e embaixo raiz de 1 mais 1. Ou seja, o nosso raio ele vai ser igual a 5 sobre a raiz de 2 e eu vou deixar exatamente desse jeito. Não vou trabalhar, não vou colocar nada além disso. E aí a gente vai escrever agora a equação, porque eu sei que o centro dela, e de novo, né, eu chamei de Rzinho aqui, vou evitar isso. Eu vou chamar isso aqui de R de lambda 2, tá? Eu chamei de R lambda do outro, vou chamar isso aqui de R de lambda 2. Eu sei que o meu centro 2, ele é 2 e 3. Escrevendo essa equação, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, e isso é igual ao 5 sobre raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo isso, você pode até deixar dessa forma, tá? Mas a gente vai resolver para deixar bonitinho na geral aqui, para tirar aquela raiz ali. Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4 mais y ao quadrado menos 6y mais 9, e isso é igual 5 ao quadrado é 25, né? E raiz de 2 ao quadrado é 2. Próximo passo é multiplicar todo mundo por 2 ali para poder tirar aquela fração. Vai ficar então 2x quadrado menos 8x mais 8 mais 2y ao quadrado menos 12y mais 18 igual a 25. Arrumando bonitinho, colocando os quadrados primeiro, vai ficar 2x quadrado mais 2y ao quadrado. Agora x e y, menos 8x menos 12y. Vou arrumar o que sobrou, tenho 8 mais 18, 26, menos 25 vai ficar 1. Então, mais 1. E aí nós chegamos na resposta da questão. Então, essa daqui seria a equação da circunferência que ele pediu. Beleza? Chegamos agora a 49 minutos de aula, falta uma questão. Considere as circunferências C1 e C2 dadas a seguir. Então, C1 é x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado igual a 25, e a C2 é x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 12x, menos 2y mais 12 igual a zero. Na letra A está pedindo o centro e o raio de C1 e C2. Então vamos lá, centro e raio. O da C1, a equação ela já está na sua forma reduzida. E aí eu sei então que o centro dela vai ser
1 e 1, né? Porque está menos 1 ali. E o raio vai ser 5, que é a raiz de 25. A C2, a gente vai ter que trabalhar, não tem como. Então, já vou arrumar ela aqui. Vai ficar x² menos 12x, espacinho, y² menos 2y, espacinho, e aquele mais 12 vai virar menos 12. Vou desmembrar esse menos 12x, vai ficar menos 2 vezes x, aí é 2 vezes quanto que dá 12? É 6, né? Então eu vou somar aqui 6 ao quadrado. Tenho menos 2y, vou desmembrar em menos 2 vezes y, aí 2 vezes quanto que dá 2? É 1, né? Então eu vou aqui e somo 1 ao quadrado. Para eu poder balancear a equação, eu tenho que somar do outro lado a mesma coisa. Então se eu tinha 6 ao quadrado, eu tenho que somar 36. 1 ao quadrado, eu vou somar 1. De forma que a equação obtida vai ser, aqui eu tenho x e 6, vai ficar então x menos 6 ao quadrado. Aqui eu tenho y e 1, vai ficar y menos 1 ao quadrado. 36 mais 1 são 37, menos 12 vai ficar 25. Então, essa daqui é a equação reduzida da minha circunferência 2. O centro, então, dessa 2 vai ser 6 e 1, e o raio dela vai ser 5. Então, deixa eu dar uma destacada nas respostas. Descobrir o centro e o raio daquela 1. Opa! Por isso eu não gosto de fazer esse risquinho adicional com a ferramenta marcada ali. E isso aqui é o centro e raio da 2. Então, letra A já foi. Letra B. Determina as interseções de C1 e C2. Bom, determinar então as interseções de C1 e C2. A interseção tem que resolver a equação. O ideal é que as duas estejam na forma geral, tá? Então eu vou ter que abrir a conta daquela C1. Então, abrindo aquela conta, esse x menos 1 ao quadrado, ele vai virar x ao quadrado menos 2x mais 1. A segunda, o y menos 1 ao quadrado, vai ser a mesma coisa, só que vai ser y. Y ao quadrado menos 2y mais 1. E já vou passar esse 25 para o lado esquerdo. De forma que a minha equação, arrumando aqui, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y. E aí eu tenho 1 mais 1, que é 2, menos 25 vai ficar menos 23, igual a zero. Então, essa daqui é a equação geral da minha circunferência 1. Vou pegar o sistema. Nesse sistema, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação da circunferência 1, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 23 é igual a zero. E aí o objetivo é eliminar esses termos quadráticos, para facilitar a nossa vida. Não vão trabalhar sistema com coisa ao quadrado, não. O que eu faço, então? Eu vou pegar a equação da 2, só que eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, tá lá em cima, ó. Então vai ficar menos x² menos o y ao quadrado. Espera que meu espaço para escrever ficou muito limitado aqui. Mais 12x mais 2y mais 12, menos 12, né? Igual a zero. Certo? E aí, se eu agora fizer a soma dessas equações,
e é isso que vai me permitir anular aqueles quadrados, eu vou obter x ao quadrado menos x ao quadrado vai embora. Y ao quadrado menos y ao quadrado vai embora. 12x menos 2x são 10x. 2y menos 2y vai embora. Menos 23 menos 12 vai ficar menos 35. E isso é igual a zero. E é daqui que eu vou obter a minha solução. Então eu sei que 10x é igual a 35. O x vai ser igual ao 35 sobre 10. Posso dividir os dois aqui por 5. E aí eu vou obter que o x é igual a 7 sobre 2. Beleza? Então tranquilo. Então x é igual a 7 sobre 2. Descobri o x. Agora falta descobrir o y. Para descobrir o y, eu posso recorrer a qualquer equação, trocar o x por 7 meios. Eu vou escolher a equação da C1, a reduzida. Aquela x menos 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado igual a 25. No lugar do x, eu vou colocar 7 meios. Vai ficar então, ó, 7 meios menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 25. Esse 7 meios menos 1, se eu tirar o mínimo ali, o MMC, vai ficar 7 menos 2 sobre 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 25. Esse 7 menos 2 sobre 2 é então 5 meios, né? Fazendo com bastante calma aqui, tá, pessoal? 5 meios ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Bom, então, o nosso y menos 1 ao quadrado, ele vai ser o quê? Vai ser o 25 menos o resultado daquela potência ali. Aquela potência você resolve fazendo a potência em cima e embaixo. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Então, o nosso y menos 1 ao quadrado, ele vai ser igual, tirando o mínimo ali, 4 vezes 25 é 100, né? Vai ficar 100 menos 25 sobre 4. Ou seja, o nosso y menos 1 ao quadrado nada mais é do que o 75 sobre 4. Para eu poder agora descobrir quanto que vale, eu vou tirar aquela raiz quadrada. E aí vai ficar que o y menos 1 é igual. Aí toma cuidado, eu estou tirando eu tô passando a raiz dos dois lados. Eu vou ter que colocar um mais ou menos ali, tá? Então vai ser mais ou menos a raiz de 75 sobre 4. Ou seja, o nosso y vai ser 1 mais ou menos. Aí a raiz de 75 eu vou deixar dessa maneira mesmo. Não vou nem me preocupar em fatorar ali agora não. E o 4 vai ser 2. Joia? Então, essa daqui seria a solução para o y. Aquele mais ou menos indica que eu vou ter dois y. Lembrando que eu estou achando x e y, eu estou achando os pontos de interseção, certo? Então, no nosso caso aqui,
os pontos de interseção são quais? Eu tenho 1,1, que vai ser os 7,5, que era o x, e 1 mais a raiz de 75 sobre 2. E eu tenho 1,2, que vai ser 7,5 e 1 menos a raiz de 75 sobre 2. Se você quiser, e aí de repente até é aconselhável, né, fica ao seu critério, no lugar dessa raiz de 75, que é 3 vezes 25, né, você coloca 5 raiz de 3, tá? De repente até aconselhável, tá? Eu vou até trocar aqui. Eu não ia trocar não, mas resolvi trocar agora. Então aqui vai ser 5 raiz de 3, 5 raiz de 3, 5 raiz de 3. Beleza? Então show. Então essa é a resposta da letra B. Na letra C, ele está pedindo para calcular a área do quadrilátero obtido, ligando-se os centros e as interseções de C1 e C2. Deixa eu trocar lá para o nosso programinha para a gente poder ver como é que é essa situação. Então, olha só. Nós tínhamos uma circunferência que tinha centro 1 e 1 e raio 5. E a outra que tinha centro 6 e 1 e raio também igual a 5. Beleza? E aí nós tivemos as interseções. Vou marcar aqui. Foram essas duas. E aí foi gerado um paralelogramo que está destacado na figura aí. O que a gente ganha com isso daqui? Reparem o seguinte. Esse segmento que eu estou marcando, vocês concordam comigo que isso daqui vale 5? Opa, ferramenta de caneta. Vocês concordam que ele vale 5? Por que ele vale 5? Porque ele é o raio de qualquer uma das duas circunferências, certo? Esse da direita aqui, ele também vale 5, porque ele também é raio. Assim como o outro também vale 5. Tudo aqui é raio. Repare que em todas as situações que nós temos aqui, nós obtivemos raios. Então, o que nós temos aqui são dois triângulos equiláteros, idênticos, o de cima e o de baixo. Então, você poderia muito bem pegar, você tem as coordenadas dos pontos. Você pode chegar e pegar aquela fórmula que a gente viu lá no capítulo 1, que era a área de triângulo, que era feita com determinante. Você faz o determinante usando as coordenadas dos pontos, e a área do triângulo vai ser igual a metade do determinante, né, tomado em módulo. Mas aqui você pode diretamente utilizar os triângulos equiláteros. Então são dois triângulos equiláteros de, de lado 5, ou se você quiser ainda mais que isso, são dois losangos, tá?
Mas aí pro losango ali já fica uma coisa mais complicada, porque você sabe uma diagonal, mas a outra você teria que calcular. Então o ideal é você usar os triângulos equiláteros mesmo, tá? Então deixa só eu voltar lá para nossa questão e já mostro para vocês. Bom, então a situação seria essa, né? Então eu sei que o quadrilátero, né? Então a área do nosso quadrilátero, ela vai ser duas áreas de triângulo, tá? Então a área do triângulo equilátero, tá? É, vou chamar de S aqui, do triângulo equilátero, é dada por. Só mudar a posição do negocinho aqui, que vocês não estão vendo, mas para mim aqui é importante. Ela é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Essa é a fórmula do triângulo equilátero. Sendo que o nosso lado aqui, ele é o 5, né? Então eu sei que a área do triângulo vai ser 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ou seja, 25 raiz de 3 sobre 4. Então essa é a área de cada triângulo ali. Beleza? A área do nosso quadrilátero vai ser duas vezes a área do triângulo, ou seja, duas vezes o 25 raiz de 3 sobre 4. Posso cancelar aqui, simplificar na verdade, né? Não é cancelar exatamente. Vai ficar 25 raiz de 3 sobre 2. Se você utilizasse a fórmula do determinante, você ia chegar absolutamente no mesmo valor, tá? Você poderia usar o 1 e 1, o 6 e 1, e poderia usar o ponto de cima, por exemplo. Você ia chegar naquele 25 raiz de 3 sobre 4 para a área, e aí você dobraria para poder achar a área do quadrilátero. Beleza? Deixa eu voltar para o nosso slide aqui para poder finalizar a aula. Bom, então essa foi a nossa aula 29, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Essa aula, pessoal, sinceramente, eu gravei tanto essa aula. Eu já tinha essa aula prontinha, ela estava pronta para subir hoje de manhã, era para ter saído agora. Pra você ter uma ideia, eu tô gravando agora, são 8h12. Era pra ter saído 8 horas, mas eu pensei, falei, pô, não gostei do que eu gravei. Fui lá, gravei de novo e vou soltar daqui a pouco pra vocês, tá? Utilizei o GeoGebra direitinho. Bom, a nossa próxima aula vai ser a última aula teórica da geometria analítica. Finalmente a gente vai poder virar a chavinha depois disso. E vai ser uma aula sobre problemas sobre circunferências, tá? A gente vai ver dois tipos de problemas que costumam aparecer com uma certa frequência no PISM. E é bom a gente dar uma atenção especial a isso, tá? Então, pessoal, se você gostou, peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal, tá? Para poder receber os próximos vídeos. Tô tentando gravar, eu sei que a minha frequência tá muito devagar aí, mas eu vou tentar dar uma acelerada para vocês não ficarem sem vídeos, tá? Quem estiver acompanhando. Eu sei que tem gente que chegou no canal há pouco tempo aí, e foi por causa dessas pessoas. E aí vai o recado, hein? Teve até alguém que comentou isso. Vai para você, tá? Foi por causa de quem comentou que estava assistindo, que ia salvar no Pism, que eu animei continuar essa gravação. E também aos meus queridos alunos que vão fazer o Pism 3, tá? Então, pessoal, compartilhe com os amigos, tá? Leva o conhecimento para frente. E eu aguardo vocês na próxima. Valeu!